E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E olha o que chegou, um interruptor inteligente aqui da loja TNCE. Esse interruptor inteligente, ou apagador inteligente também, como alguns podem conhecer. Como vocês viram também no unboxing, eu comprei dois interruptores inteligentes, um com 2 interruptores e um com 3. O de 3 eu já instalei já tem alguns dias que eu instalei ele. Está funcionando perfeitamente, tá? E no vídeo eu vou estar mostrando também a instalação desse interruptor inteligente. Aqui na caixa dele é uma caixa bem simples, não tem a marca aí da TNC, acredito que seja só a loja mesmo que revende, não tem muitas informações, tá? E junto também veio 2 parafusinhos, né, para estar instalando lá na caixinha. Lembrando que ele é compatível aí com a caixinha 4x2 brasileiro, tá? Não vai ter nenhum tipo de problema aí na hora da instalação, vai ser bem compatível. Veio também esse capacitor para você não estar utilizando fio neutro, né? E o manualzinho de instrução aqui em inglês, manualzinho que vale muito a pena estar olhando. Se você entende um pouquinho de elétrica, que vai ser muito fácil, mas mesmo se você não entender, você vai ver lá como que é simples e fácil instalar um interruptor desse, independente de ele ter um ou 3 ou 4 interruptores, tá? Como eu disse, ele é um interruptor inteligente. Vai ser compatível aí com a Alexa. Ele também é Tuya, né? Que é compatível aí com alguns aplicativos, como o Smart Life, por exemplo, que é o que eu vou usar aqui. Ele também não precisa do fio neutro para estar instalando. E quando eu instalei o interruptor lá, que tem 3 interruptores, eu instalei ele sem fio neutro e sem capacitor e ele funcionou. Ligou e desligou perfeitamente as lâmpadas. Não sei se é o correto também, tá? Vou estar instalando isso aqui, vou estar deixando ele sem capacitor por alguns dias para mim poder fazer o teste. Eu venho aí em outro vídeo, num short, falando sobre se ele vai ou não funcionar legal sem esse capacitor e sem o fio neutro, tá? Ele não vai precisar de fio neutro, e se você já tiver o fio neutro, você puder passar e deixar instalado, porque é uma garantia a mais que você vai ter aí tendo o fio neutro. Aqui na parte da frente temos os 2 apagadores ou interruptores, né? Temos também um LEDzinho que vai estar ligando aqui nessa logo do Wi-Fi, e ele vem com uma capa de acrílico, uma capinha bem grossa, tá? Deve ter uns 3 milímetros mais ou menos. Aqui na parte de trás temos aí as entradas. Aqui temos o N de fio neutro, o Lzinho a fase e o L1 e o L2 e o L3 retorno, tá? E é bem simples, lá no seu interruptor você vai estar ligando, se tiver o neutro, você coloca o neutro aqui, coloca a fase aqui, coloca os 2 retornos aqui, vai estar ligando as lâmpadas, tá? Esse aqui é um acabamentozinho que você coloca por cima, tá? Ele vem também nas cores preta, né? E é assim que ele é por dentro, ó. É um material até que de boa qualidade, tá, galera? Não vejo por que também ser muito melhor do que isso, porque não é uma coisa que você tá usando, tá dependendo da rigidez disso aqui, nem nada. Você instalou ele encostou aqui, que é o acabamento que vai estar protegendo mais, já é importante. Esse acabamento aqui é bem rígido, tá? Não mexe, é um acrílico bem forte. Lá na loja da TNCE, ele vai ter vários modelos, vai ter preto, vai ter branco. A loja também vai ter vários dispositivos aí que você vai estar conseguindo ligar com Wi-Fi, com Alexa. Vale a pena estar dando uma olhada. Vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo fixado nos comentários, para quem quiser adquirir aí os produtos dessa loja, tá? É uma loja confiável, já tem bastante vendas, principalmente de interruptores, tá? Fazendo a instalação lá, galera, vou estar usando essas 2 chavinhas aqui, ó, que é uma chave de teste para você saber onde tem fase, onde tem neutro, antes de você desligar o disjuntor, para poder estar sabendo qual que é a fase, qual que é o retorno e tá ligando ele corretamente, tá? Indico, se vocês tiverem medo de alguma coisa, peça para alguém que tem um pouco de conhecimento para fazer, e também desligue os disjuntores aí da sua casa, para você não ter nenhum tipo de problema, tomar um choque. E vou precisar também de uma chave Phillips. Então vamos lá para a instalação. Então, galera, para poder adiantar, já tirei o interruptor antigo, né, para poder estar fazendo o teste aqui com a chave de teste para saber qual que é o retorno e qual que é a fase. Então vou estar identificando. Indico a vocês já estarem comprando a chave de teste para estar fazendo essa instalação. A chave de teste é bem baratinha e você vai ter uma instalação mais precisa, né? Mas se você já souber qual que é qual, então não tem problema. Identifiquei que o fio vermelho é a fase e os 2 pretos são o retorno. Geralmente as pessoas utilizam essas cores aí para poder identificar qualquer fase, qualquer retorno, qualquer neutro, mas não pode confiar 100%. Então faça o teste com a chavinha que você vai ter mais certeza, né? Também lembre de estar desligando o disjuntor para você não tomar nenhum choque aí, para quem não tem muito conhecimento, né? E até para quem tem também, beleza? Já identifiquei os fios, vou estar tirando esse interruptor antigo e estar instalando o interruptor novo, tá? Depois do fio identificado,
Então vamos estar colocando o fio fase no L e os dois retornos aqui no L1 e no L3. E também o fio negativo se precisar, tá? Eu vou estar fazendo o teste sem capacitor para ver se vai funcionar. E se não funcionar, eu venho e coloco o fio neutro, beleza? Já conectei todos os fios. Como vocês podem ver, o vermelho está no L e os fios pretos que são retorno tá no L1 e no L3, tá? Vou estar fazendo o teste aqui para ver se vai funcionar sem o capacitor. Então, eu instalei o interruptor sem o fio neutro e sem o capacitor, que é o capacitorzinho que veio, mas não deu muito certo. A luz ficou piscando. Aí, como eu já tinha um fio neutro aqui nessa caixinha, eu resolvi instalar ela com fio neutro, tá? E aí funcionou normalmente. E ficou mais ou menos assim. No N o fio neutro, no L a fase, e o L1 e o L3 foi o retorno. Eu vou estar parafusando ele aqui, já venho configurando o aplicativo. E para fazer a configuração, você vai estar baixando o aplicativo Smart Life, né? Você vai encontrar no Play Store, você pode estar lendo o QR Code que vem no manual do interruptor. Então você vai abrir o aplicativo, vai vir aqui no mais, vai adicionar um dispositivo, pode ativar o Bluetooth ou não, e você vai estar subindo aqui e vai procurar por interruptor Wi-Fi. Vai estar colocando a sua rede Wi-Fi 2.4, lembrando que você tem que conferir se sua rede está em 2.4, senão não vai conseguir configurar, tá? Vou estar colocando a senha aqui, coloquei a senha, próximo, 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 próximo. Aí eu clico aqui em piscar rápido e ele vai estar piscando e o LED vai estar apagando. Assim que o LED aqui apagar, configurou, tá? Mesmo que esteja aqui ainda procurando conexão. Então vou voltar lá na página inicial e logo vai aparecer, tá? Já até veio a notificação da Alexa aqui. E ele vai ser reconhecido como W602 e aqui já vai estar funcionando, tá? Tá funcionando tanto o switch 1 quanto o switch 2, tá? E para você estar tocando o nome, você vai clicar em cima dele, vai vir aqui em cima, né, onde tem uma canetinha, aperta em cima do W602, nome do ícone e coloca o nome que você quiser, tá? Colocar interruptor, já salvou, voltar lá, tá aqui interruptor. E para você estar tocando o nome dos interruptores aqui do switch, só você clicar em cima e segurar e aí você coloca o nome que você quiser, tá? Ele vai estar aparecendo interruptor aqui, função comum. O da cozinha que é de 3 vias, eu já configurei, botei interruptor e botei cozinha, tá? E aqui já está configurado o seu interruptor, você pode estar ligando, desligando um ou desligando o outro, e aí já vai estar funcionando, beleza? Se você já tiver Alexa, já vai estar configurado para Alexa, é só você pedir para ligar no comando, beleza? Vou estar parafusando aqui o interruptor, deixando tudo bonitinho, mostrar para vocês que já está tudo funcionando belezinha, tá? Então, galera, instalação concluída aqui do switch, tá? Quando os LEDs estão vermelhos, quer dizer que eles estão acesos. Se eu clicar, vai ficar azul, estão apagadas as luzes, tá? Um ponto negativo é que esses LEDs não consigo desligar. Talvez com uma atualização aí possa vir essa função de poder desligar. Eu ainda não encontrei. Se eu encontrar, eu venho aqui e faço um vídeo como desligar esses LEDs. Mas eles são bem fraquinhos, tá? Não atrapalha em nada. Ligou, fica vermelho, desligou, fica azul, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou estar fazendo teste ao longo do tempo, como eu liguei esse com fio neutro e o outro com capacitor. Então vou estar fazendo teste de comparativo para ver se algum vai dar defeito. Acredito que com fio neutro vai ser mais garantido, então recomendo estar usando fio neutro. Como eu tinha a opção aqui bem próxima de poder estar ligando com fio neutro eu resolvi utilizar, mas com capacitor vai funcionar também normalmente, tá? Então vou ficando por aqui, desde já agradeço quem ficou até o final. Fique com Deus e fui!